Tá bom. É na questão da impulsividade. Você deu o seu exemplo da Coca. Depois disso, você nunca mais vai poder beber Coca, porque essa semana eu tava Boa conversando com um amigo meu e ele tá viciado em rede social. E aí ele resolveu comprar um celular que tem uma cor só pra ele não ver mais rede social. Como assim? É um celular que, tipo, só tem... Você lembra daquele jogo da cobrinha? Sei. É desse jeito o celular. Cara, E aí ele resolveu comprar um desses. sério? Eu falei, eu acho que pra sempre você vai ficar nessa, porque não consegue, não dá pra ter um equilíbrio. Ou Nossa, é muito boa a sua pergunta, tá? Depende do tipo, depende do que a gente tá parando de usar. Por exemplo, dá pra usar cocaína de vez em quando? Não. É. Entendeu? Então depende do que você tá tirando, mas vamos pegar o seu exemplo e o meu. Eu poderia, né, tomar de vez em quando. Meu marido perguntou, por que você não toma só de vez em quando? Eu falei, porque eu sei que se eu tomar... vou tomar só de sábado. Só final de semana, vai. Uhum. Só final de semana e de ter... Só quando for hambúrguer, só quando for pizza. Eu sei que eu vou voltar. Então, ao me conhecer, nesse sentido, do jeito que tava antes, eu falei, é melhor eu não tomar nunca mais. Então, acho que depende do vício e acho que a pessoa tem que fazer essa pergunta. E ela pode até tentar e escorregar, né? Uhum. Ela pode escorregar. Eu já tive paciente que parou de fumar, aí ficou 1 ano e meio sem fumar e achou que poderia fumar charuto com os amigos, né? Esquema de charuto, vinho, não sei o que lá. Aí, não, porque é muito de vez em quando, charuto tal. Aí, tipo, depois da terceira vez voltou pro cigarro. Uhum. Então, e aí teve que sofrer de novo para parar. Falando de rede social, eu diria que até daria para fazer um meio termo. Nós todos somos viciados em celular. É muito difícil achar alguém que não é viciado. Nós usamos. Eu estava vendo a média de horas assim do brasileiro, é uma das maiores do mundo, são uma vida no celular. E a gente poderia tentar tirar primeiro e depois estabelecer, ou quem não quer tirar, estabelecer o tempo que você vai usar. Tipo, eu vou usar, e olha, é bastante, hein? 2 horas por dia. Sei lá, se eu usava 8, se eu usar 2, tá bom, né? Melhora. Então, é flexível, né? Não Uhum. precisa ter, não tem um jeito tão certo assim. Se estivesse comigo, eu ia ver junto com a pessoa. Cara, conhecendo você do jeito que é, o que você acha? Eu acho que se eu voltar, vou voltar com tudo. Então não volta. Eu assim, com doce, cara. Eu fiquei um mó tempo. Fiz uma promessa quando nasceu meu filho, ficar sem comer chocolate até o final do ano. Consegui. Uhum. Conseguiu. Mas quando voltei, mano. Comeu tudo que não. Então não Você adianta. sofreu Sobre. ao parar de Pô, comer? muito. Muito, Depois de um né? tempo, não. Mas aí. Depois de um tempo, quando você lembra? Meu filho nasceu em agosto, fiquei até a virada do ano sem comer. E aí, fica chocotone. Eu falei, Nossa. nossa, peguei chocotone, velho. Eu pegava com a mão, eu nem cortava. Já, aquela Esfregava coisa na meio cara. de filme, cara. Aqueles caras viciados, assim. Mas aí o seu paladar não mudou? Assim, tipo, começar a comer fruta e sentir um pouco mais de Sim, sabor? mas bastou 2 O chocotones. primeiro e já era. A memória, né? É, volta rápido, cara. Mas tava meio assim, tipo, depois, se eu comer assim, não fui direto pro chocotone, fui no chocolate, nossa, tá doce pra caramba esse negócio, né? Não era tão doce assim. Mas dura meio dia isso só, né? Pois é. Eu tenho certeza Manda que um se eu tomasse MM pra uma... cá pra ver. Em vez dessa jujuba, se não. Eu não coloco o MM aqui, se não era o dia, pô, a entrevista inteira eu A pegava. Jujuba eu nunca vi você pegando uma. É porque eu já enjoei de jujuba. Hum. Mas eu pegava jujuba antes. Eu já enjoei, né? Uhum. 4 anos, né, com jujuba aqui. Manda. Vamos lá, o Carlos, ele tá perguntando como o estresse crônico está relacionado à depressão e ansiedade. Boa pergunta. Estresse crônico significa que você está... Primeiro que nós não fomos feitos para ter estresse crônico, né? O ser humano, ou todos os animais, deveriam viver estresse que termina. Então, vem um leão na sua frente, falo, Foge. corre ou foge. Mas é tipo, ou ele Foge te ou- come ou você mata ele, ou foge né? ou ataca, né? Então, só tem 2 saídas, ou seja, o estresse não dura até amanhã. E a gente hoje vive numa sociedade em que a gente leva os estresses. Estresse crônico faz com que a gente acione demais o sistema límbico e principalmente a amígdala. A amígdala é uma parte do nosso cérebro que eu falo que é o alarme. É o nosso alarme de casa, sabe?
E aí ele alarma e libera adrenalina, e libera cortisol. E aí no outro dia você é estressado, libera adrenalina, libera cortisol. Que são neurohormônios, né? O cortisol, a gente já sabe que de forma crônica faz morte neuronal. Mata neurônio no hipocampo, que é a parte de memória, por isso que estressados falam, ai, não consigo lembrar das coisas, e mata neurônio também em córtex pré-frontal. Altera a química do cérebro. Então você tem prejuízos físicos mesmo. Se você for olhar o cérebro de alguém com estresse crônico, ele se modifica, ele diminui a parte de hipocampo, por exemplo. Diminui até as ligações entre os neurônios. Você está dando um dano físico para o seu cérebro. E aí, a partir daí, se a gente sabe que é o cérebro que é responsável pelos nossos pensamentos, sentimentos, pelo nosso sono, pela nossa libido. O cérebro é responsável por tudo que acontece no seu corpo. E você está detonando a máquina que é responsável por tudo isso. Então, a longo prazo, esses são os sintomas de um cérebro que está machucado, né? Literalmente. Danificado. Tem a última aqui da Carol. Ela fala assim: por que você aconselha evitar programas como Cidade Alerta ou Jornal Nacional? Essa aqui eu vou mandar pra minha mãe até. Eu tenho que mandar pra minha mãe também, cara. Só assiste essas coisas que fica mais com pânico. Ai, filho, não sai da rua, olha o que eu vi aqui. Essa é a resposta, porque o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre o que é real. Primeiro que aquilo é real, né? Mas vamos lá. Mas quando você está assistindo, além de ser real, quando você está assistindo, o seu cérebro ele não sabe que aquilo não está acontecendo com você. Eu dei o exemplo aqui, voltando no podcast, né? Que quando você põe uma agulhinha na mão de uma outra pessoa, você já sente dentro de você, é o seu cérebro sofrendo. Então você imagina você assistindo um sequestro, uma morte, enfim, todas essas coisas. O que está funcionando dentro do seu cérebro, né? As imagens são ruins, o som é ruim, você está criando dentro de você essas vivências. Mesmo elas não sendo suas, seu cérebro vive como sendo suas. E aí, assim como um filme de terror, quando você desliga, você já começa a ouvir barulho na cozinha, você já não quer mais sair de casa, então você está inundada com um monte de emoções e químicas dentro do seu corpo que são de medo. E aí lembra que o Vilela tinha falado, né? E os pop-ups na cabeça. Olha lá, você assistiu uma coisa que te gerou medo, aí você tá com um potinho de medo na mão, um potinho de ansiedade na mão. Me fala se com um potinho de ansiedade, de medo, você vai conseguir ter bons pensamentos. Não vai. Então, a briga que você teve com o seu marido, as injustiças que você viveu no trabalho, elas facilmente vão aparecer na sua mente como pop-up, porque é esse potinho de sentimento que você está segurando, né? Então, acho que a frase que eu poderia dizer para todos vocês aí é: cultive os pensamentos, porque é com eles que você vai conviver, né? Cultivar pensamento assistindo programas de morte, você já sabe o que você está cultivando, né? Você está regando, pensa sempre isso, com o que você está regando a sua mente?